Vamos então dar início aqui à última mesa da nossa sessão do Seminário Permanente de Fenomenologia. Esta mesa vai contar então aqui com a participação do Luís Gabriel Provinciato e do Henrique Aê. A primeira comunicação vai ser do Luís Gabriel Provinciato, que é doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Filosofia pela Universidade de Évora. É também um nosso membro do grupo de trabalho em Filosofia e Fenomenologia da Técnica. Desenvolve o trabalho dele, sobretudo, na investigação em ciências da religião, presta especial atenção aos contributos da teologia de Martin Heidegger e tem já inúmeros artigos publicados neste âmbito, dos quais destacamos aqui hoje apenas um: Vivência e Experiência e a sua importância na fenomenologia da religião em Heidegger, de 2020. Ele vai apresentar-nos a sua comunicação, que é intitulada A Techné antes de Gastel, apontamentos sobre a referência de Heidegger a Aristóteles e Platão. Luís Gabriel. Bom, muito obrigado, Ângelo. Obrigado a todos pela presença. Obrigado àqueles que já fizeram a comunicação. Em primeiro lugar, antes de dar início à minha fala, se a minha voz ficar baixa, por acaso, me avisem, por favor. Eu quero dizer que esse é propriamente o primeiro trabalho meu a respeito da investigação sobre filosofia e fenomenologia da técnica, pois o meu doutorado é a respeito sobre fenomenologia e teologia. E quando fui para a Évora, e me inteirei e comecei a participar do grupo. Tive 3 resenhas feitas, uma do livro do Gelson, uma do Tecnofilosofia Líquida, que vai sair no dossiê na transformação agora no primeiro semestre, e uma do livro da Irene, Arte e Técnica em Heidegger. Então, a minha apresentação ela é muito mais composta por uma tentativa de início de caminho e, portanto, ela tem mais pontas soltas do que propriamente um fio condutor. E justamente para não me perder nas pontas que, no meu pensamento, na minha cabeça, estão até que um pouco claras, eu vou me ater ao texto e assim pretendo também me ater ao tempo de 30 minutos. Eu vou usar os slides só para vos situar a respeito de algumas passagens do Heidegger que eu vou citar e a respeito de um esquema ao final para entender os apontamentos que o Heidegger faz a Aristóteles e Platão. Pois bem, em O Sofista de Platão, preleções do semestre de inverno de 24-25, Heidegger se propõe a interpretar o diálogo platônico a partir de Aristóteles, justamente porque é pela perspectiva do intérprete que se vê aquilo que não ficou dito no diálogo. E aí, como que eu passo o slide? Já achei. E aí, o Heidegger diz: para aquele que aprendeu a compreender um autor, talvez não seja possível tomar por base da interpretação aquilo que esse autor mesmo designa como o mais importante. Precisamente aquilo que um autor silencia se mostra como o ponto junto ao qual se precisa começar para compreender o que o autor mesmo designa como aquilo que lhe é próprio. Pretendo aqui utilizar esse mesmo método hermenêutico, porém lendo Heidegger a partir de Heidegger. Mais precisamente, lendo a Conferência, a Pergunta pela Técnica, de 53, a partir das concepções aristotélica e platônica sobre a técnica, expostas por Heidegger nas já citadas preleções sobre o sofista. Meu objetivo é mostrar que ambas as concepções são fundamentais para entender a tese heideggeriana de a técnica moderna e sua essência gestélica ser o estágio final, o acabamento da metafísica. Esse, sem dúvida, é o principal resultado da conferência, que, conforme minha hipótese, inicia a respeito de sua proveniência. Minha proposta de aproximação é temática, e, por isso, as diferenças entre a ontologia fundamental levada a cabo na década de 20 e a história topológica do ser, desenvolvida a partir de 30, não aparecerão em primeira instância, embora não possam ser desconsideradas. Adiante, seguirei o seguinte percurso. Em primeiro lugar, irei expor a concepção aristotélica, já aproximando-a da Conferência de 53, o que não é tão difícil de ser feito, visto que Heidegger cita explicitamente Aristóteles. Posteriormente,
apresentarei a principal tese da conferência para fazer notar que ela está a par da concepção platônica. Pois bem, passo então à primeira parte do meu trabalho. Em grego, ser verdadeiro se diz por meio da expressão aletheuen, que significa o mesmo que descobrir, entdecken, no sentido de tirar o encobrimento de algo. Verdade, por sua vez, se diz por meio de uma expressão privativa, aletheia, cujo significado é não estar mais encoberto, estar descoberto. Essa expressão privativa indica que os gregos tinham uma compreensão de que o não estar encoberto, unverdeckt sein, não é algo de início e, na maioria das vezes, disponível. Deve-se, pois, conquistá-lo. Assim, conhecer o que é verdadeiro corresponde a conhecer o modo de seu desenvolvimento. Lançar a pergunta pela verdade é o mesmo que perguntar pelo ser de algo. Para Aristóteles, há 5 modos através dos quais o ser aí humano desencobre algo em seu ser. E eles são a técne, a episteme, a frônesis, a sofia e o nous. Aqui nos interessa tão somente a técne, cujo modo próprio de realização é a poiesis. Em primeiro lugar, devemos entender que os entes descobertos por meio da técne, juntamente com aqueles descobertos por meio da frônesis, propiciam a reflexão, ao passo que os descobertos por meio da episteme e da sofia propiciam o saber. Saber e reflexão não são regiões ontológicas estabelecidas desde uma consideração teórica, mas orientações dadas pelo próprio modo de desencobrimento do ente. Na episteme, por exemplo, o ente possui o aspecto daquilo que é sempre presente, sendo preservado em seu ter sido descoberto, podendo, portanto, ser demonstrado. Já na técne, que propicia a reflexão, o que primeiro é descoberto é o eidos, o aspecto fundante do ser que virá, que ganhará uma forma específica e uma existência em uma matéria, com vistas a um determinado fim. Cotidianamente, contudo, técne é episteme, pois já traz consigo um eidos, que no final das contas é o que permanece e pode ser conhecido. Além disso, reside na técne uma tendência a se libertar do mero produzir, tornando-se por si mesma autônoma, isto é, uma episteme. O objeto da técne é dado no eidos, de modo que a técne é sempre um retificar-se pelo eidos, que assim se apresenta e que deve ser produzido. Em outras palavras, a técne não detém a todo momento a arqué de seu ser, pois ela lhe é dada graças ao conhecimento humano, capaz de projetar um eidos que já traz consigo um fim, um telos. Desse modo, a poiesis, o produzir próprio, a técne, difere radicalmente da physis, que possui a origem de seu ser em si mesma. Na physis, a arqué se acha tanto no produtor quanto no produzido, ao passo que na poiesis, a obra acabada já se acha para além do fazer técnico. A obra pertence ao saber tecnopoético tão somente enquanto ainda não está pronta. Ou seja, a técne não tem em mãos a obra em si, mas tão somente a imagem, o aspecto do que virá a ser. Cito Heidegger. Com isso, torna-se manifesta uma falha fundamental do aletheuen, por meio da qual a técne é caracterizada. Ela nunca dispõe com absoluta certeza sobre o sucesso da obra. Fim da citação. A tendência de a técne se libertar do mero produzir e se tornar uma episteme, de acordo com Aristóteles, reside no próprio ser aí humano. E aí trago Heidegger citando Aristóteles. O homem da técnica que descobre algo para além daquilo
que cada um vê, se espanta. Isto é, ele é avaliado como alguém que se diferencia, como alguém que faz algo que não se consegue fazer. E, na verdade, não, por exemplo, porque aquilo que ele inventa seria de grande utilidade, mas porque ele avança na apreensão do ente. O próprio Seraí possui a tendência para descobrir o ente e apenas descobrir. A descoberta, não em função de uma utilidade, se configura, então, como a tendência da técnica a ser uma episteme. Essa autonomia não diz respeito ao domínio de diferentes modos de produção, mas à ocupação com o eidos que aí se apresenta, de tal modo que, ao ocupar-se especificamente com o eidos, ou seja, com a arqué da técnica, o ser aí humano tenta dominá-la em sua totalidade, não sendo apenas a causa eficiente que dá forma a uma matéria com vistas a um fim, mas a causa que direciona o vir a ser de algo dessa ou daquela maneira, com esse ou aquele fim. No limite, a tendência da técnica a ser uma episteme abre a possibilidade de a técnica ser um fim em si mesma, o que é levado a cabo na época moderna, quando o fim não é mais só o produto produzido, mas o próprio avanço técnico, que, ao apropriar-se de si mesmo, se torna tecnológico e, por que não, tecnocrático. Assim, a técnica está originariamente caracterizada como um meio para fins e como um fazer do ser aí humano. Exatamente esses dois enunciados são reproduzidos por Heidegger no início da Conferência de 53. Eles caracterizam a primeira definição da técnica, uma definição instrumental antropológica, que diz que o ser aí humano quer manter a técnica sob seu controle, o que o caracteriza como um querer ser dono, que se torna cada vez mais evidente à medida que o processo de produção escapa a seu domínio. Essa definição, embora correta, não basta para descrever a essência da técnica, donde a proposta heideggeriana de, para chegar à sua essência, procurar por aquilo que é verdadeiro, passando pelo que é correto. Não se trata, então, de simplesmente recusar a concepção instrumental antropológica, da qual eu falava, mas, ao contrário, de tomá-la como ponto de partida. Deve-se partir, portanto, da compreensão cotidiana amplamente acessível. Se ela diz que a técnica é um meio para fins, então, de acordo com Heidegger, onde domina o instrumental, ali impera o caráter da coisa em sua origem. E assim eu traduzo Ursächlichkeit, a causalidade, que o Heidegger usa outro termo, a Causalität. Então, o caráter da coisa em sua origem é Ursächlichkeit e causalidade, Causalität. Trata-se, pois, da produção de algo em sua origem, logo, do trazer algo para fora e adiante, herausbringen, fazendo aparecer. Entende-se com isso a eminência da poiesis, logo, da técne, frente aos outros modos do desencobrimento de algo. O ser aí humano, por meio da poiesis, faz algo passar do não ser ao ser. A referência de Heidegger a Aristóteles na Conferência diz respeito à técnica como um modo de pôr a descoberto o ente em seu ser, ou seja, diz respeito à técnica como uma modalidade da verdade. A referência a Platão, contudo, exige que, antes de apresentarmos sua concepção a respeito da técnica, prossigamos na conferência, mais precisamente, nos detendo naquilo que ela diz
sobre a técnica em sua configuração moderna. E assim passo para a segunda parte do meu trabalho. A característica central da técnica moderna é a maquinação, que não deixa de ser um meio para um fim. Mais precisamente, a maquinação descreve um sistema em funcionamento, um sistema que repete e propaga mecanicamente sempre o mesmo modelo de produção, um modelo pautado na ciência exata da natureza, que aqui, a natureza, não é mais concebida como a physis dos gregos, tampouco como a natura dos latinos. Deve-se notar que physis e natura não são sinônimos, pois enquanto a physis tem sua origem em si mesma, a natura é criada por um ente onipotente, por Deus. Assim, a concepção latina da natureza vem concebida a partir da técnica, de modo que a natura é determinada de acordo com o gênero e o modo da técnica. A técnica moderna, então, projeta outro modo de ser da natureza, nem grego, nem latino. Portanto, a época moderna põe a natureza a descoberto desde uma nova perspectiva. No parágrafo 69 de Ser e Tempo, quando a preocupação de Heidegger era apresentar um conceito existencial de ciência, a física matemática já aparece como exemplo singular da gênese ontológica da ciência moderna, evidenciando a projeção desse novo modo de ser. Cito: o decisivo em sua formação da ciência físico-matemática não reside nem no valor superior atribuído à observação dos fatos, nem na aplicação da matemática na determinação dos processos naturais, mas no projeto matemático da natureza ela mesma. Esse projeto descobre previamente um subsistente constante, uma matéria, e abre o horizonte para que o olhar condutor considere seus momentos constitutivos quantitativamente determináveis, tais como movimento, força, lugar e tempo. Unicamente à luz de uma natureza projetada dessa forma, algo assim como um fato pode ser encontrado e ser posto no ponto de partida de um experimento delimitado e regulado pelo projeto. No projeto matemático da natureza, o primariamente decisivo não é o matemático como tal, mas que esse projeto abre um a priori. Disso, porém, não podemos deduzir que já em Ser e Tempo há uma concepção da técnica como essência da ciência moderna. Para tanto, para fazer essa passagem, devemos nos afastar da perspectiva existencial e nos aproximarmos de uma perspectiva onto-histórica, que nos levará, sobretudo, para o período do desenvolvimento de contributos à filosofia, onde encontraremos o ensaio O Tempo da Imagem do Mundo, de 38, e os primeiros rascunhos a respeito do surgimento e desenvolvimento da técnica moderna, reunidos na terceira parte de princípios orientadores, ou pensamentos orientadores, afinal é Leitgedanken, em alemão, sobre o desenvolvimento da metafísica, da ciência contemporânea e da técnica moderna, que irão nos mostrar, os três escritos em conjunto, Contributos à Filosofia, O Tempo da Imagem do Mundo e esses princípios orientadores, nos mostrar que a técnica é a essência da ciência moderna. Tais textos, porém, não poderão ser aqui melhor explorados. Esse a priori, aberto pelo projeto matemático, descobre a natureza também como fonte de recursos a serem investigados, explorados, transformados, armazenados e distribuídos. De modo que, conforme diz Heidegger na conferência, há aí um intrínseco caráter provocador, que acaba explorando a natureza de maneira não consentida. Ou seja, para a natureza não há a possibilidade da recusa,
não há possibilidade de não fornecer a energia, de não se submeter à dominação imposta por essa perspectiva assim aberta, se assim podemos dizer. O próprio ser humano passa a ser exigido enquanto mão de obra, por exemplo. E para ele, a princípio, parece não haver hipótese de retorno, pois qualquer progresso só acontece por meio do progresso da técnica, que, como já disse, dá origem e transforma-se em tecnologia e em tecnocracia. Fica evidente que a técnica moderna não designa mais só um fazer algo, mas de um trazer o não ser ao ser enquanto um descobrir provocador, que por isso reúne e controla todos os processos de produção, garantindo a sua reprodução indistinta, bem como a justa posição daquilo que é produzido em um sítio determinado. A técnica moderna controla e garante todo o processo. O seu fim não é a coisa produzida, mas a manutenção do próprio esquema de funcionamento. Sua essência é tal qual uma estrutura estruturante, a qual Heidegger chama de Gestell, que subjuga tudo, e por que não todos, a seu modo de descobrir. Logo, a Gestell se torna a única modalidade da verdade, sendo para Heidegger o ato conclusivo da metafísica. É a partir daqui que se percebe um dos rompimentos com a concepção grega, pois lá a técne era uma modalidade da verdade ao lado de outras. Na época moderna, ela se torna a única, subjugando todas as outras a si. Exatamente aqui encontramos a referência implícita a Platão, uma referência posta muito nas entrelinhas da conferência e que só pode ser percebida quando retornamos à descrição platônica da técne, conforme exposto nas preleções sobre o sofista, mais precisamente nos parágrafos 42 e 43. Nos quais a figura do pescador com anzol é trazida à tona por Sócrates, Teeteto e pelo estrangeiro que com eles dialoga. O pescador é assumido como objeto exemplar com vistas a iniciar a investigação, cujo objetivo é saber se há diferença entre o filósofo, o político e o sofista. Disso decorre a distinção de gênero no diálogo. Trata-se de saber se filósofo, político e sofista são nomes dados para uma e a mesma coisa, logo para o mesmo ser, ou, por outro lado, se trata de coisas distintas, de uma distinção genética tripla e, consequentemente, uma diferença radical no nome dado a eles. Por que aparece a figura do pescador e qual sua relação com a diferença existente entre o filósofo, o político e o sofista é algo que não nos interessa mais nesse momento. Para já, devemos lembrar que a técnica, cujo modo próprio de realização é a poiesis, tem a primazia para os gregos frente aos outros modos de pôr o ser a desencoberto, justamente porque faz, ou melhor, porque produz o ser. Devemos também lembrar que Heidegger inicia seu curso com Aristóteles, que é, de fato, quem guia as preleções e quem descreve os diferentes modos do desencobrimento do ser. Entremos, pois, no diálogo. Em primeiro lugar, lá se pergunta se o pescador é alguém que dispõe de uma técnica ou não. Logo, se é tecnites, alguém que detém uma técnica, ou atécnos, alguém desprovido de técnica ou de uma arte específica, dado que, como a Irene já mostrou, a tradução de técnica por técnica ou por arte acaba sendo limitada. Fica dito, então, que técnica, para os dialogantes, é pensada a partir da dynamis, traduzida pelos latinos como potência e utilizada por Platão para indicar um poder, uma capacidade para fazer algo, logo,
uma aptidão. No diálogo, a técnica está vinculada a um estar familiarizado com, no sentido de saber fazer, donde a conclusão dos dialogantes que o pescador com anzol é alguém que detém uma técnica, que por sua vez é utilizada no cultivo do solo, na lida com as coisas da terra e do mar, na fabricação de ferramentas e utensílios cotidianos, na produção, melhor dizendo, das obras de arte por meio da mimesis. Nesses fenômenos, há algo comum. Eles trazem à luz algo que antes não se achava presente. Em outras palavras, eles o produzem, fazendo-os passar do não ser ao ser, donde a conclusão de Heidegger. Cito: a técnica vem à tona como um saber fazer ligado a um conduzir, a um trazer, em sentido maximamente amplo, a um fazer, que também podemos traduzir pelo termo praxis. Fim da citação. Tem-se, então, o seguinte: ser significa, portanto, em um sentido totalmente determinado, a presença de coisas determinadas na esfera do uso cotidiano e do ver diário. O SIA designa a disponibilidade para esse uso. Trazer ao ser significa, portanto, colocar à disposição para a vida cotidiana, dito de maneira resumida, produzir. Essa concepção diz que ser significa estar à disposição, estar aí presente, como algo produzido. O primeiro aspecto da técnica que aparece no diálogo, então, é o do produzir algo. É justamente essa concepção de ser que dá arranque à metafísica. Ser é algo produzido e colocado à disposição para o uso cotidiano. Podem dizer que a metafísica começou com Parmênides e Heráclito, mas nesse momento, para o Heidegger, nas projeções de 24 e 25, ele está se ocupando tão somente com Aristóteles e com Platão. Contudo, o produzir não é o único aspecto da técnica, que também é utilizada para designar um trazer para si o ente que já é, um familiarizar-se com, no sentido de conhecer algo. Ou seja, técnica também diz respeito à capacidade de adquirir, possuir algo, que não necessariamente precisa ser produzido por meio da poiesis, uma vez que também a physis é produtora. O que primeiro é apropriado não é a coisa em si, mas a verdade do ente, isto é, o ente em seu desencobrimento. Desse modo, o ser aí humano se apropria de algo que, de um modo ou outro, já foi produzido. E ele pode fazer isso de diferentes maneiras, por meio do aprender, do negociar, do caçar. Em todos eles, adquire-se algo para si. O pescador detém a técnica em seu aspecto apropriativo, que, por um lado, diz respeito à troca ou ao câmbio, e, por outro, àquilo que está apto a ser apoderado. Na troca, não há uma apropriação unilateral, já que alguém me dá uma coisa de que eu me aproprio e eu, por minha vez, dou algo para que essa coisa, que é por mim, apropriada. No apoderamento, há uma apropriação unilateral, na qual eu lanço mão e arrebato algo. Essa apropriação unilateral própria ao apoderamento pode ser consentida ou não consentida. Há consentimento quando há possibilidade de defesa. Por exemplo, a luta por algo indica um apoderamento unilateral consentido, a luta no sentido físico mesmo.
não há consentimento quando não há a possibilidade da defesa, de modo que aquilo que é apropriado não ganha voz. O pescador se apodera de algo de maneira não consentida, e pode fazer isso de diferentes maneiras. Por meio de uma rede, com um arpão ou com um anzol. A rede, após armada, age por si mesma, capturando o peixe ainda vivo. O arpão fere o peixe de cima para baixo, produzindo um ferimento naquilo que é apoderado, produzindo uma mácula. Por fim, o anzol pega o peixe de maneira acertada, ferindo também na boca, mas não de cima para baixo. A pesca com anzol traz o peixe para fora e para diante, o herausbringen, de baixo para cima, de maneira precisa e sem ferir a presa. O pescador, portanto, arranja uma forma de a presa morder a isca e, com isso, ser capturada no lugar adequado, vindo à tona integralmente, mas sem poder de reação. Vê-se, então, que o aspecto produtivo da técnica tem seu último estágio no apoderamento não consentido, que traz algo à vista em sua integralidade e, ao mesmo tempo, tira-lhe o poder de reação e o subjuga. Conforme diz Heidegger em O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensar, o antigo significado de nossa palavra fim é o mesmo que o da palavra lugar. De um fim a outro quer dizer de um lugar a outro. O fim da filosofia é o lugar, é aquilo em que se reúne o todo de sua história, em sua extrema possibilidade. Fim como acabamento quer dizer esta reunião. Voltamos então à conferência sobre a técnica. Ao afirmar que a Gestalt é a essência da técnica moderna, cuja caracterização se dá como maquinação, como controle e garantia do processo, Heidegger sabe que já não se trata mais de técne em seu sentido originário, mas permite e faz referência, mesmo que implicitamente, às concepções aristotélica e platônica aqui descritas, pois tanto lá quanto cá se afirma, em primeiro lugar, o pôr a descoberto o ser desde uma perspectiva determinada, nomeadamente aquela que projeta matematicamente a natureza e, por isso, pode capturá-la de maneira precisa, sem deixar marcas, deixando aparecer aquilo de que se apodera integralmente, embora sem o devido poder de reação. A physis já não é o que se produz a partir de si mesmo, mas aquilo que, estando aí, pode ser explorada, transformada, investigada, dominada. Por acaso, não é isso o que acontece com o rio subjugado à hidroelétrica? Não acontece o mesmo com o parque ambiental subjugado à emissão de carbono pela indústria que o mantém? Também não é o caso do ser humano subjugado à mão de obra e, por que não, à máquina, à favela transformada em ponto turístico? Mais recentemente, não estávamos nós subjugados à necessidade de uma vacina, logo subjugados à capacidade da ciência exata da natureza em prever o acontecimento de catástrofes e dominá-las? Não estão aí o ser humano, o rio, a favela e o parque ambiental em sua integralidade, tendo sido capturados de maneira precisa, estando todos sem poder de reação? Por isso, a Gestalt, como essência da técnica moderna, é o fim por excelência da metafísica, reunindo em si a potência do desencobrimento
e a capacidade do apoderamento. Isso não quer dizer que a indústria, a hidrelétrica, a mão de obra e, por que não, a divisão do átomo e a necessidade de uma vacina sejam de partida coisas ruins. Todas elas são produtos, ou melhor, produções técnicas, e por isso convidam, conduzem essencialmente à reflexão, como indiquei no início da minha fala, e como já indicou Aristóteles. Nenhuma delas traz consigo um valor agregado, pois esse valor deve ser fruto da reflexão, da deliberação, do pensamento. O maior problema, ou como diz Heidegger, o mais grave dentre eles, é que a essência gestélica da técnica subjugou até o refletir, até o pensar. E hoje em dia já não se pensa mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Gabriel, por esta interessantíssima leitura da abordagem heideggeriana, tanto aos conceitos de Cnid como de Castelo, a partir da leitura heideggeriana de Platão e Aristóteles. Abrimos então aqui a sessão de perguntas. Quem quiser inscrever-se, façam favor. Eu peço, por favor, que o façam via chat, uma vez que eu não consigo ver toda a gente, não tenho acesso a todos os ecrãs. Ficam então abertas aqui a ronda das perguntas e desde já agradecer aos nossos oradores. Eu posso começar? Claro. E vai mais rápido e entretanto, depois recompõe-se a conversa com os restantes. Nada, queria só agradecer muito aos dois, ao Gabriel e ao Henrico, terem preparado estas intervenções. É uma pena que não seja possível ouvir com plena qualidade esta última intervenção do Henrique, lamento. De qualquer maneira, para já, eu diria, gostei muito, acho que conseguiu encontrar no jovem Heidegger, bom, jovem também não é tão assim tão jovem, mas enfim, de qualquer maneira conseguiu encontrar uma linha para compreender a via tardia, não ainda propriamente do Gastel, mas justamente aquilo que é a origem, que é o conceito de technique, não é? Que é o que permanece de vivo e habitável no próprio projeto da técnica. Portanto, a técnica não é só Gastel, não é? Assistir a esse nascimento é importante e esclarece uma boa parte daquilo que é o princípio do texto sobre a pergunta pela técnica, não é? No fundo, ter ido encontrar essa origem no estudo direto de Platão e Aristóteles é especialmente importante. Penso que chamou a atenção sobre os pontos fundamentais. Há uma coisa que não estou muito de acordo, com a atribuição ao conceito de natura latino, não ao conceito de natura já no mundo medieval, mas no latino, essa ideia de ser técnico, de incluir a técnica, a natura. Ou seja, não creio que vem de nascere, que a natura é o nascido, não é? Ou o que vai nascer, o nascido e o que vai nascer. Portanto, não tem que ver com um produzir-se, mas não é um produzir-se técnico, é justamente o contrário. É o produzir-se natural, é reiterativo, quer dizer, é o produzir-se que não passa pela intervenção do homem, não é?
Depois a caracterização da Terné grega está muito bem e muito bem extraída naquilo que ele depois, o próprio Heidegger, vai aproveitar mais tarde para sintetizar, quer na pergunta pela técnica, que é propriamente dita a conferência de 49. O texto é publicado em 53, mas a conferência é de 49, o que tem alguma importância porque aproxima mais, por exemplo, da data do Max Pence, de que estávamos a falar há bocadinho, de 46, ou seja, é a pós-guerra, não é? Pronto, portanto, nesse aspecto parece-me muito bem, simplesmente apontaria esta discordância da minha parte, o que não é a mesma coisa quando falamos do mundo medieval, porque o mundo medieval não pensa que a natureza seja produto humano, mas pensa que é produto da criação divina e, portanto, há uma ideia, se pensássemos que Deus era ele próprio técnico, e podia ser um Deus ex machina, não é? Poderíamos encontrar essa via, não é? Bom, então, obrigado pelas considerações, Irene. É muito interessante, bom, eu me remeto à conferência como 53, dada a data da publicação, e é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o texto dos princípios orientadores a respeito do desenvolvimento da metafísica, da ciência contemporânea e da técnica moderna, que é o volume 76 da edição integral da obra do Heidegger, e a terceira parte, quando está reunido, na verdade, o volume são 3 blocos de escritos do Heidegger, que era a ideia de construir-se 3 tratados a respeito da metafísica, da ciência, e que é a ciência moderna, né? A tradução como contemporânea, dado que o adjetivo é diferente de moderna, e da técnica moderna. A terceira parte, a datação, ela é difícil de ser feita de acordo com o editor do volume, mas ela seria entre 40 e 48. Então, tudo que tem na conferência está ali, desenvolvido ainda de maneira bem seminal, e é onde nós encontramos as referências para fazer o retorno a Platão, o retorno a Aristóteles e o retorno a conferências anteriores. E é onde o Heidegger faz referência a essa passagem da physis para a natura, não se referindo aos medievais, mas se referindo ao termo latino, e referindo aos latinos, e não propriamente aos medievais. É claro que Ele tinha uma mania com o latim. Como? Tinha uma mania com o latim, com os latinos. E aí, assim, como isso são esboços, é claro que isso tem alguma imprecisão. E aí, quando eu trago isso, é claro que eu acabo reproduzindo essa imprecisão, mas é muito interessante essa sua pontuação para um texto futuro, a partir disso, chamar a atenção para esse ponto. Então, muito obrigado. Enfim, já agora também faço uma pergunta ao Henrique, em grande medida por não ter ouvido, esperemos que ele tenha alguma possibilidade de responder, e é realmente, muito brevemente, perceber como é que, a partir da perspectiva da vida fáctica do primeiro Heidegger, se poderia compreender aquilo de que ele não falou, mas isso não é propriamente importante, não estamos a fazer a história da filosofia só, estamos a pensar com Heidegger como é que se pode pensar, neste caso, o digital. Portanto, como é que no contexto da vida fáctica se pode compreender o mundo digital e o objeto digital. Irene, eu não sei se estão a me ouvir, espero que sim. Né? Enquanto estamos. Pois. Peço É evidente... que seja breve, porque se for breve, se calhar ouvimos-lo, mas se demorar muito, estraga-se. O que eu
estava a tentar fazer era justamente indicar que, a partir de Heidegger, a noção de vida fática, ela constitui todas as dimensões de mundo, né? Sendo que, para Heidegger, o mundo ele não é um conceito, o mundo é uma experiência. Enquanto experiência, o mundo ele pode abarcar qualquer uma das possibilidades, inclusive o mundo digital. Sendo que, no curso da minha apresentação, eu tentaria justamente indicar que, para Heidegger, o que poderíamos fazer é compreender o mundo digital enquanto uma espécie de Weltbild, ou seja, uma imagem de mundo, né? E o conceito de mundo digital que eu iria utilizar, uma vez que Heidegger não utiliza o conceito de mundo digital, seria, na verdade, o conceito de objeto digital apresentado pelo Yuki Hui, que é esse filósofo de Hong Kong. E por que ele? Porque ele é um leitor de Heidegger, né? E ele, inclusive, faz referência a Heidegger, né? Sobretudo ao conceito de Vorhandenheit e Zusammenhänglichkeit. Ele vai dizer, Heidegger é um desses autores, desses filósofos que atravessam, né, essa dimensão entre essa impossibilidade de pensar os objetos digitais e esse outro novo objeto que surge, que é o objeto digital. Ele vai dizer, não é suficiente pensá-lo com Heidegger, mas a partir de Heidegger poderíamos repensar alguns elementos para pensar o que seria o objeto digital. Bom, obrigada. Alguém quererá colocar mais alguma questão? Ângelo, se eu puder só fazer Sim, claro que sim. a última coisa ainda a respeito do meu trabalho, uma das dificuldades para escrever isso que eu escrevi, para tentar desenhar uma linha de compreensão a respeito da técnica no Heidegger, é a ausência de referências sobre a leitura que o Heidegger tem de Platão e Aristóteles sobre o conceito de técnica antes de ser tempo. Para dizer a verdade, a Irene acho que com certeza conhece um texto do Volpe que está no Kunst und Technik em homenagem ao centenário do Heidegger, que é um texto do Volpe, eu não tive acesso, eu tive acesso ao título, ao sumário do livro, portanto, ao título do texto do Volpe, que é algo a respeito sobre a referência de Heidegger a Platão, Aristóteles, no período da conferência sobre a técnica. Então, essa foi uma das minhas dificuldades nesse momento. E aí eu peço a Irene, ao Bernard e a todos os outros professores se encontrarem, se souberem de algo a respeito disso, que possam me ajudar, me indicando essas referências de suporte secundário para a elaboração e para a verificação das minhas hipóteses e possivelmente publicação desse trabalho posteriormente. Porque o Heidegger não faz referência só no Sofista de Platão. No volume imediatamente anterior, nas preleções anteriores sobre os conceitos fundamentais da metafísica aristotélica, uma parte é só dedicada à concepção de técnica em Aristóteles. Acho um bom princípio. Depois faz a pergunta por escrito, que é para ficar bem registada e não me esquecer. Volto então a questionar para terminarmos. Há mais alguém que quer colocar alguma questão aos oradores? Não? Então, neste sentido, vamos aqui então encerrar esta sessão do Seminário Permanente de Fenomenologia. Agradeço a todos os oradores pelas excelentes comunicações que hoje apresentaram. Peço imensa desculpa também por estas dificuldades técnicas que nós enfrentámos, não só nesta última comunicação, mas também ao longo do dia. Agradeço também a todos pela vossa presença. Desejo-vos então continuação de um bom fim de semana.